Oi, gente, mães lindas e maravilhosas, que alegria ter vocês aqui novamente para a nossa terceira aula da jornada Mães Proféticas dessa semana. São 5 aulas repletas de conteúdo para te ajudar aí na sua jornada materna. E hoje nós vamos falar sobre algo que é essencial: como educar nossos filhos de acordo com a vontade de Deus. Como sempre, quero te pedir para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrita, deixe um comentário sobre a aula e compartilhe o link aí com pelo menos 3 mães que você conhece, ok? Primeiro, gente, eu quero lembrar vocês de uma coisa muito importante. Como mães cristãs, além da nossa responsabilidade de cuidar do desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dos nossos filhos, Deus conta com a gente para ajudá-los a crescer espiritualmente também. Isso é algo que não podemos deixar de lado, porque a nossa fé é o maior presente que podemos dar aos nossos filhos. Ensinar a eles o caminho da graça e do amor de Deus, que é algo que vai marcar a vida deles para sempre. E se você ainda não assistiu às aulas 1 e 2, o replay já está disponível. Quero te incentivar a assistir, porque elas estão cheias de conteúdo, dão base para essa aula e o conteúdo delas também vai te ajudar nessa jornada linda e desafiadora que é a maternidade, ok? Agora, o nosso assunto de hoje é algo fundamental para o futuro dos nossos filhos. Eu sei que todas nós queremos isso, que eles cresçam de acordo com os propósitos de Deus. E para começar, eu quero lembrar vocês da palavra que está no centro do movimento Mães Proféticas, que é a conexão. Nosso movimento se baseia em 3 pilares que são essenciais para a gente cumprir essa missão tão importante, que é a nossa conexão com Deus. Esse é o primeiro pilar, como já falamos nas aulas anteriores, e ele acontece através do nosso devocional diário, que é o momento que nos fortalecemos e recebemos orientação de Deus para lidar com os desafios do dia a dia. Segundo, a nossa conexão com os nossos filhos através da educação respeitosa, que combina a firmeza e a gentileza, onde criamos um vínculo saudável com os nossos pequenos. Eles precisam sentir que estamos presentes. Essa conexão é o que vai guiá-los a viver uma vida de amor e de respeito. E o terceiro, a nossa conexão da família com Deus. Isso acontece quando fazemos o devocional em família. É ali que os nossos filhos, desde pequenos, começam a cultivar a fé, aprendendo sobre Deus e sobre o amor dele por nós. E eu quero te lembrar aqui de algo, antes que eu me esqueça, que eu quero te dar um presente especial. Você pode baixar gratuitamente o e-book Deus na Nossa Casa, que é um devocional de 7 dias, que preparei com muito carinho para vocês, e o link para você fazer o download está na descrição aqui da aula, né? Então aproveite, faça aí o download e começa hoje fazer o devocional em família, caso você ainda não tenha esse hábito, ok? Então, gente, conexão é crucial, não só no relacionamento com Deus, mas também no modo como educamos os nossos filhos e nos conectamos com eles. E por falar em conexão, hoje a gente vive num mundo tão cheio de conexões tecnológicas, né? As telas estão por toda parte e não dá para negar que a tecnologia trouxe muitos benefícios para a educação dos nossos filhos. Vamos pensar aqui, por exemplo, em 3 coisas que são super positivas nessa conexão tecnológica. Primeiro, o acesso à informação. Né? Hoje em dia é incrível como a tecnologia facilita o aprendizado dos nossos filhos. Eles conseguem acessar as informações sobre qualquer coisa. Por exemplo, se o seu filho está curioso sobre dinossauros ou sobre como as estrelas surgem, ele vai poder ver vídeos e pesquisar sobre isso em poucos cliques. Seja em casa, na escola, ou até mesmo no carro. Isso dá a eles a chance de aprender mais e mais, né, sobre o mundo ao redor.
O segundo benefício da tecnologia, né, são as ferramentas de aprendizado interativo. Uma das coisas que eu acho super legais são os jogos educativos, aplicativos interativos, sabe, aqueles jogos que ensinam matemática de um jeito divertido, ou aplicativos que ajudam na leitura. Isso faz com que as crianças aprendam brincando, sem perceber que estão estudando. Por exemplo, minha filha ama um cronômetro de uma ratinha que dá mordidinhas numa maçã enquanto o tempo passa. Ela fica tão entretida com a ratinha que nem percebe que está cumprindo o tempo certinho, sem aquela pressão de olhar para o relógio. É uma forma divertida de ajudá-la a gerenciar o tempo. E o terceiro benefício é a conexão com outras crianças cristãs. E o mais bacana é que a tecnologia também pode aproximar nossos filhos de outras crianças cristãs. Eles podem participar de grupos de crianças online, ou até mesmo acompanhar devocionais em vídeo de outras famílias. Isso é ótimo para quando não dá para estar fisicamente ali com os amigos da igreja, eles ainda conseguem se sentir parte de uma comunidade de fé. Por outro lado, a gente precisa prestar muita atenção em um perigo enorme que está rolando, que é a diminuição das conexões dentro da própria casa. Com tanto tempo dedicado às telas, acabamos perdendo o convívio familiar. Isso traz problemas sérios, como falta de diálogo e convivência. Vocês já perceberam como às vezes cada um da família acaba no seu próprio canto, mexendo no celular, tablet ou computador? A gente está fisicamente junto, mas conversas importantes acabam desaparecendo. E se a gente não tomar cuidado, aqueles momentos que nos conectam de verdade, como falar como foi o dia, dividir sentimentos, ou até mesmo fazer orações juntos, vão sumindo. Eu mesma percebi isso aqui em casa e tive que colocar algumas regras para termos momentos sem tecnologia, porque eu via que apesar de estarmos na mesma sala, cada um estava focado na sua tela e mal interagíamos. A segunda desvantagem, né, é a conexão emocional. Muitas vezes estamos rodeados de pessoas, as crianças podem começar a se sentir sozinhas. Elas estão ali no meio da família, mas sem aquele apoio emocional que tanto precisam. Com o tempo, elas podem começar a se sentir como se realmente ninguém tivesse presente com elas. Já aconteceu aqui em casa com a minha filha, dela me chamar para me mostrar algo e eu ocupada no celular, só respondi rapidamente, sem olhar direito, e eu tive que corrigir isso, porque isso gera desconexão. E as crianças acabam achando que o que elas sentem não é tão importante. Precisamos estar atentas para sermos emocionalmente presentes e evitar que os nossos filhos se sintam isolados. E terceiro, é a perda dos valores cristãos. Quando a tecnologia começa a ocupar grande parte do nosso tempo, fica cada vez mais difícil ensinar os valores que acreditamos. A fé e os ensinamentos de Jesus começam a perder espaço para telas, fica mais complicado manter a fé viva e presente no dia a dia, porque a gente acaba esquecendo de reservar um tempo para orar juntos, para falar sobre Deus. É por isso que precisamos ter equilíbrio, criar momentos intencionais para que a fé faça parte da rotina da nossa casa. É por isso que a conexão com Deus, com os nossos filhos e com a nossa família precisa ser, então, como mães proféticas, a nossa prioridade. E isso, gente, nos leva a um ponto muito importante que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui nessa aula, que é sobre o projeto Natanaelzinho. Eu sei que todas nós temos o mesmo desejo, que os nossos filhos cresçam e se tornem adultos cristãos, maduros, frutíferos, que vivam de acordo com os propósitos de Deus, certo? Não é fácil, mas é o que todas nós queremos, não é verdade? Foi pensando nisso que eu desenvolvi o projeto Natanaelzinho, que já está sendo implantado em várias igrejas ao redor do Brasil. Agora, deixa eu te contar uma coisa super importante. Esse projeto só funciona de verdade se for em parceria com vocês, mães. A igreja sozinha não consegue transformar a vida dos nossos filhos se em casa não houver a mesma caminhada. A igreja e a família precisam andar de mãos dadas. Eu sempre gosto de dizer que a parceria entre mães e líderes do Ministério Infantil é uma conexão essencial.
Não adianta a gente ensinar sobre fé, sobre valores cristãos na igreja, e se quando eles chegam em casa, o ambiente é completamente diferente. As crianças precisam ver que aquilo que é falado no culto é também vivido em casa. No caso aí de nós que somos pais e mães cristãs, ok, gente? Obviamente, nas casas cujos pais não são cristãos, já é uma outra realidade, é um assunto para uma outra aula. Mas aqui eu estou me dirigindo a você, mãe, que é cristã e quer realmente manter algo que se chama coerência. A coerência entre o que a gente prega na igreja e o que a gente vive é fundamental. Quando a igreja e a família caminham juntos, os nossos filhos crescem com fé mais firme e entendem que a vida cristã é algo para ser praticado em todos os momentos. Vocês já pararam para pensar como que a gente faz em casa impacta diretamente na forma como os nossos filhos percebem a fé? Às vezes, sem querer, acabamos criando uma desconexão entre o que eles ouvem na igreja e o que eles vivem em casa. Vocês conseguem perceber como a parceria entre igreja e família é essencial para o desenvolvimento dos nossos filhos? Quando a família vive o que é ensinado na igreja, estamos construindo crenças sólidas e formando crianças que carregarão esses ensinamentos para a vida adulta. Em um dos treinamentos para líderes do Ministério Infantil que ministrei, eu conversei com alguns líderes depois, fiz uma enquete e perguntei quais são as maiores dificuldades que eles enfrentam no ministério. Sabe qual foi a resposta, gente? Em primeiro lugar, foi falta de recursos financeiros. E em segundo lugar, a falta de apoio dos pais. Isso nos leva a uma reflexão sobre isso e nos desafia a mudar essa realidade. Nós, mães, podemos mudar isso. Eu convido vocês a se tornarem parceiras ativas nesse ministério. O futuro dos nossos filhos está em nossas mãos. E o Ministério Infantil só é verdadeiramente eficaz se estivermos juntas nessa missão. Gente, tem uma pesquisa que diz que 65% das crianças que são criadas na igreja não permanecem na igreja quando chegam na vida adulta. E pior ainda, mais de 30% dessas crianças acabam se tornando anti-igreja. Isso nos faz refletir em algo super importante. Apenas levar nossos filhos à igreja quando pequenos não vão garantir que eles vão seguir firmes na fé lá no futuro. O que realmente faz a diferença é eles aprenderem a viver a fé na prática, dentro e fora da igreja. É isso que vai enraizar a fé no coração deles e garantir que mesmo quando crescerem, eles continuarão caminhando com Deus. Vocês já pararam para pensar na profundidade do que diz Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo quando for velha, não se desviará dele. Esse versículo é muito poderoso, gente, mas vocês sabiam que ele também tem tudo a ver com o que a ciência diz sobre a formação de crenças na infância? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque é um tema super importante para a forma como criamos os nossos filhos. A Bíblia ensina que o que a gente faz agora, enquanto os nossos filhos são pequenos, vai repercutir por toda a vida deles. E de acordo com estudos da psicologia, da neurociência, isso é 100% verdade. As crenças que os nossos filhos formam na infância vão impactar diretamente como eles vão se comportar e tomar decisões quando forem adolescentes e adultos. Isso nos mostra quanto essencial é investir tempo e ensinar e viver os valores cristãos desde cedo. Olha só, segundo Piaget, um psicólogo infantil, a infância é uma fase que as crianças estão absorvendo tudo ao seu redor. É como se fossem esponjas, absorvendo o que vem, o que ouve e principalmente o que a gente faz. Nessa fase, elas estão formando crenças que vão guiar o comportamento delas no futuro. E é aqui que entra o nosso papel enquanto mães cristãs e mães proféticas. Outro especialista, James Heckman, fala que os primeiros anos de vida são os mais decisivos. É nesse período que as crianças desenvolvem as suas habilidades emocionais, sociais e cognitivas. E isso lembra muito quando eu ensino as minhas filhas a orar. Por exemplo, quando a minha filha
ora comigo, me vê orando todos os dias e depois vê as minhas orações, as orações dela sendo respondidas, elas começam a acreditar profundamente que Deus ouve e responde. E isso vai se tornando uma verdade para elas, algo que elas vão carregar para o resto da vida. Vamos pensar em como isso se aplica no nosso dia a dia. Sabe aquelas noites em que oramos com os nossos filhos antes de dormir? Pode parecer uma coisa simples, mas essa prática está plantando uma semente de fé no coração deles. Quando eles crescerem, enfrentarão desafios, como provas difíceis na escola, amizades complicadas, ou até mesmo situações mais sérias lá na adolescência. E o que eles vão lembrar? Vão lembrar que, desde pequenos, aprenderam que podem orar e confiar em Deus e Deus estará no controle. É isso, amigas. Vai dar a eles uma base emocional fortíssima. Um outro exemplo, vamos supor que seu filho ou sua filha está com medo de algo, como o primeiro dia de aula. Você pode orar com ele ou com ela e dizer: vamos orar juntos e pedir para que Deus esteja com você. Ele vai te proteger e vai te dar coragem. Isso vai ensiná-lo desde pequeno que pode contar com Deus nos momentos de ansiedade e de medo. Agora, imagina esse seu filho como adolescente, enfrentando algo desafiador. Ele vai se lembrar dessa prática e vai saber que a oração é uma arma muito poderosa. Quero falar também sobre o que diz, o psicólogo Albert Bandura, que fala sobre o aprendizado pelo exemplo. As crianças aprendem muito mais com o que elas veem a gente fazendo do que com o que falamos. Então, se falamos sobre fé, amor e confiança em Deus, mas não mostramos isso no nosso dia a dia, as crianças podem acabar ficando confusas. Por outro lado, quando elas veem a gente praticando a fé, seja orando, seja sendo gentil, demonstrando aí os frutos do Espírito, seja confiando em Deus nas dificuldades, isso vai ficar gravado dentro delas. Um exemplo prático é, se você sempre ora por paciência, depois explica a seu filho que está pedindo a Deus para te ajudar a lidar com uma situação difícil sem perder o controle, ele vai aprender que a paciência é algo importante e que é possível pedir ajuda a Deus para ter mais controle emocional. Agora eu vou contar para vocês, gente, uma coisa muito interessante que os cientistas descobriram, recentemente. O pesquisador Bruce Perry fala que durante os primeiros anos de vida, o cérebro das crianças está numa fase que se chama janela de oportunidade. É quando o cérebro delas está mais aberto a absorver experiências, principalmente aquelas que envolvem emoções e relacionamentos. Essas experiências ficam registradas como uma memória base, que vai influenciar as outras decisões e as crenças que elas vão ter na vida adulta. Então, quando a gente ensina nossos filhos a orar, confiar em Deus, amar o próximo, viver aí os frutos do Espírito, isso vai sendo gravado na memória deles. Mesmo que no futuro a vida seja difícil e eles passem por lutas, essas memórias estarão ali como uma base que vai sustentá-los. Um outro exemplo prático disso é, se você tem o hábito de ler a Bíblia com seu filho, mesmo que ele ainda não entenda tudo, ele está absorvendo a importância disso. E no futuro, quando ele estiver passando por um problema, pode ser que ele se lembre de algum versículo ou uma história que vocês leram juntos, isso vai trazer conforto e oração. Gente, como Provérbios 22:6 diz, quando ensinamos os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, esses ensinamentos ficam para sempre. Vamos pensar em alguns exemplos práticos. Confiança em Deus. Se desde pequenos nossos filhos aprendem a confiar em Deus, isso se torna uma base emocional muito importante para eles. Quando eles crescerem e enfrentarem problemas, eles vão ter essa confiança inabalável que Deus está com eles, porque isso foi plantado onde? Lá na infância. Oração como um hábito. Quando orar se torna um hábito na infância, isso vai com eles para a vida adulta. Eles vão enfrentar desafios, dificuldades, e em vez de ficarem desesperados, eles vão orar.
É isso, amigas. Isso faz toda a diferença, com certeza. Valores e ética. Quando ensinamos nossos filhos a serem gentis, honestos, a perdoar, esses valores ficam também enraizados neles. Eles vão carregar isso para seus relacionamentos futuros e serão exemplos onde quer que eles estejam. Imagina seu filho adolescente, ao invés de seguir as influências negativas, sendo aquele que influencia positivamente os outros. Uma das queixas maiores das mães de adolescentes que eu escuto é: meu filho, minha filha está tendo más companhias, está sendo influenciado por outras pessoas a fazer o errado. Que tal, né? A gente gerar nos nossos filhos crenças positivas para que eles venham influenciar a outras pessoas e não serem influenciados. Outra coisa importante que a ciência comprova e que a Bíblia já nos diz sobre isso há muito tempo é que precisamos viver o que ensinamos. A psicóloga Carol Dweck, do livro Mindset, fala sobre como o que as crianças veem em casa impacta a forma com que elas encaram os desafios da vida. Se elas veem os pais enfrentando dificuldades com fé e coragem, elas vão aprender a fazer o mesmo. Se você está passando por um momento difícil, né, compartilhe isso com seus filhos e mostre como você confia em Deus para te ajudar a superar. Isso vai ensiná-los que mesmo em meio aos problemas, eles podem sim confiar em Deus. Amigas, a verdade é que o que fazemos agora, enquanto os nossos filhos são pequenos, vai repercutir pela vida inteira deles. Quando ensinamos a orar, confiar em Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, estamos criando uma base sólida. E mesmo quando eles forem velhos, não se desviarão. É isso que Deus nos promete em Provérbios 22:6. E aí, vamos fazer desse versículo uma realidade aí no nosso dia a dia. E para encerrar a aula, né, quero compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o projeto Natanaelzinho, que é uma ferramenta que foi pensada para ajudar nossas crianças e juniores a crescerem espiritualmente, passando por uma jornada dividida em 7 fases. E cada uma dessas fases foca em um aspecto essencial da vida cristã. E com o envolvimento de vocês, mães, o impacto será ainda maior. Vamos refletir juntas sobre cada uma dessas fases e como cada uma delas, né, pode se tornar um hábito cristão que os nossos filhos possam carregar aí para a vida toda, desde a infância até a adolescência e, claro, para a sua vida adulta. Se a sua igreja já está implantando esse projeto, que tal se unir, né, ao líder do Ministério Infantil para ajudá-lo a colocar em prática? Agora, se o projeto ainda não está sendo implantado na sua igreja, você pode sugerir aos líderes, né, da sua igreja para começarem. Vou deixar aqui na descrição da aula um link que você pode compartilhar com a liderança da sua igreja, ok? A primeira fase do projeto Natanaelzinho é a oração. Aqui o objetivo é simples, mas poderoso. Queremos ajudar nossos filhos a desenvolver o hábito da oração. É o desejo de falar com Deus, como um amigo especial. Imagina só, quando seu filho começa a orar e vê que Deus responde, isso cria uma crença muito forte. Eles passam a acreditar que Deus ouve e responde às suas orações. Agora pense comigo, se a criança cria esse hábito desde cedo, o que vai acontecer quando ela chegar na adolescência? Ela vai continuar orando, gente, sabendo que pode confiar em Deus. Imagine seu filho lá na juventude, passando por um momento difícil e sabendo que pode recorrer a Deus porque ele aprendeu a orar e viu isso funcionando quando ele era criança, né? Então a dica aqui é que você incentive seu filho a orar por situações simples do dia a dia, como uma prova na escola, pela saúde, por alguém da família. Quando ele vê as respostas de Deus, a fé, né, da sua criança com certeza será fortalecida. A segunda fase, gente, do projeto é o evangelismo. Essa fase é tão importante porque aqui nós incentivamos as nossas crianças a compartilharem a sua fé com os amigos. Sabe aquele amigo da escola, aquele primo que não conhece Jesus? Pois é, as crianças podem ser luz nesse ambiente. E como mães, temos um papel fundamental em incentivá-las a fazer isso. Ao ensinar nossas crianças a falar de Deus, estamos ajudando elas a se tornarem influenciadoras e não influenciadas. O impacto que eles podem ter ao falarem de Deus
que pode transformar o ambiente ao redor deles. E mais ainda, né, gente? Eles aprenderão a sentir orgulho de sua fé ao falar de Jesus para outras pessoas. Né? Um exemplo prático aqui, uma dica prática, quando seu filho ou sua filha estiver brincando com amigos, incentive-os a falar sobre Jesus de forma natural, às vezes uma história bíblica, ou compartilhar algo que ele aprendeu no culto, pode despertar aí o interesse dos outros. A fase 3 é a comunhão. Nessa fase, a ideia é ajudar nossos filhos a amarem a igreja, gente, a se sentirem parte do corpo de Cristo. Não é sobre esperar que no futuro elas façam parte da igreja, é fazê-los entender que já são a igreja agora. Eles precisam sentir-se valorizados e importantes no ambiente da igreja. Como mães, podemos reforçar essa mensagem em casa, mostrando que a igreja é um lugar de amor, de comunhão, um lugar que eles pertencem. Né? Uma dica prática para você, quando vocês forem à igreja, né, peça a sua criança para ajudar em algo simples, como organizar as cadeiras, cumprimentar as pessoas que estão chegando. Isso faz com que ele se sinta parte ativa da comunidade cristã. A fase 4 é a consolidação, né, do propósito de vida. Aqui, as crianças começam a perceber que a fé cristã não é só um conjunto de regras ou rituais. Elas entendem que a fé é algo que nos orienta para a vida. Elas aprendem que elas têm um propósito: adorar a Deus, obedecer a Ele e fazer discípulos. E sabe o que é mais incrível? Quando os nossos filhos oram, né, pelos amigos, veem milagres acontecendo, eles começam a entender que fazem parte de algo muito maior, que eles têm um papel importante aí no reino de Deus. É uma dica prática: incentive sua criança a orar pelas necessidades dos amigos, porque quando ele perceber que a sua oração está sendo respondida, isso vai marcar profundamente a sua fé e a ideia de que Deus tem um propósito aí para a vida dele. A fase 5 é a integração. Nessa fase, as crianças começam a aprender mais profundamente sobre os fundamentos da fé cristã. Elas aprendem sobre pecado, arrependimento, batismo com o Espírito Santo e, mais importante, começam a servir na igreja com seus dons e talentos. É aqui que elas começam a entender que elas têm algo a oferecer, que podem ser usadas por Deus e mesmo sendo pequenas ainda. E se eles já estiverem completado 10 anos, né, se desejarem, incentive-os a se batizarem nas águas. E se sua criança gosta de cantar, desenhar ou ajudar a outros, encontre maneiras para que ele use esse talento na igreja. Quando ele se vê, né, que pode servir a Deus com o que gosta de fazer, ele começará a integrar a fé no seu dia a dia. E repito, se eles já estiverem completado 10 anos e desejarem, incentive-os a se batizarem nas águas, ok, mamães? A fase 6, gente, do projeto é a fase do discipulado. Nessa fase, começamos a incentivar, né, os juniores que já estão mais maduros, aqueles que já estão caminhando aí para o batismo, a discipular seus amigos. Isso significa que eles vão passar adiante aquilo que eles aprenderam, ensinando a outros sobre fé. Assim como Jesus fez com seus discípulos, seus filhos vão começar a fazer o mesmo. Isso gera ciclo de aprendizagem e o crescimento espiritual aí vai ser incrível, porque ele vai estar colocando em prática na vida de outros aquilo que ele também está aprendendo. Se seu filho tem um amigo que está começando agora a frequentar a igreja, incentive-o a ajudar esse amigo, explicando que ele já pode ensinar o que aprendeu sobre Jesus e sobre o Evangelho e que eles podem orar juntos, ler a Bíblia ou até mesmo assistir vídeos de histórias bíblicas. A 7ª fase é a fase da multiplicação. Agora chegamos na fase final. Aqui, as crianças e os juniores que passaram por todas as fases começam a servir ativamente na igreja. Eles começam a participar do louvor, do diaconato mirim, da recepção e em outras áreas, né, que for aí viável para você, para os seus filhos. Eles começam a se tornar líderes, exemplos, vivendo tudo aquilo que aprenderam ao longo do caminho, né? E vão estar também servindo de exemplo para as crianças menores, ok? E um exemplo prático: deixe seu filho participar dos ministérios da igreja, né? Que sejam de acordo com seus talentos, seus interesses. Se ele gosta de música, incentive-o a entrar no louvor. Se ele gosta de receber pessoas, coloque na recepção. Isso ajuda a construir uma vida de serviço.
Mamães, eu quero que vocês pensem, né, no impacto que essas fases podem trazer na vida dos seus filhos. Cada fase é um passo para que eles se tornem adultos cristãos maduros e frutíferos. E o melhor de tudo é que esses hábitos, quando cultivados desde cedo, vão repercutir na adolescência e na vida adulta. E com vocês do lado deles, guiando, incentivando, essa jornada vai ser ainda mais forte. Então, meninas, me contem o que mais fez sentido para vocês nessa aula, né? Quais aspectos vocês acham que conseguem colocar em prática aí no dia a dia de vocês? E como vocês podem envolver, né, se envolver no Ministério Infantil da sua igreja. Quero muito ouvir vocês. Compartilhe suas ideias, comentários, dúvidas e juntas vamos transformar o futuro dos nossos filhos. Por hoje, nossa aula termina aqui, mas amanhã temos a aula 4, com um tema super importante: como parar de explodir com seus filhos e conseguir mais paciência. Tenho certeza que vai ajudar muito e eu te espero lá.